do Estado brasileiro nos dizer, literalmente, que não vai dar nenhum recurso para os produtores culturais brasileiros. Nós morremos nesse país. Neguinho de Samba, Germano, os mestres de samba aqui nesse estado, ou em qualquer lugar, que faz cultura a vida inteira e que não se aposenta e morre de dor de desilusão. Aí depois vira fulano de tal. Boa tarde a todos e todas. Não vou citar mais velhos nem jovens, acho isso uma baboseira. Nós viemos da África, civilizamos o mundo inteiro e este país é devedor da nossa cultura, da nossa civilização. Então nós precisamos nos respeitar. Este momento aqui é uma vitória dos últimos 60 anos do movimento negro brasileiro. Estão aqui protagonistas do primeiro momento, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto momento da subida à Serra da Barriga, da criação do Teatro Experimental do Negro, dos blocos afros da Bahia, da luta pela defesa do candomblé. Nós precisamos nos respeitar. O Estado brasileiro é uma invenção. Ele não existe, ele não é palpável, apenas quando se trata dos recursos. Vim de Salvador, sou de Salvador, sou presidente do Olodum, sou um produtor cultural, transformo nada em cultura. Depois de algum tempo, se viabiliza as coisas, as pessoas aparecem, atuam. Nós estamos vivendo um momento significativo. O país moderno começa a ter legislação moderna e todos os conservadores de todos os tipos aparecem e vêm e dizem, é por aqui, é por ali. Usam a lei, o Estado do Direito, a chamada Constituição, para invocar um conjunto de privilégios que existe neste país desde quando a primeira capital foi fundada, foi criada em 1549, a cidade de Salvador. Se nós quisermos, nós podemos invocar tudo e vamos sair daqui com a certeza de que não fizemos o dever de casa. Nós não temos esse direito. São 275 cidades que comemoram a data do assassinato do líder Zumbi dos Palmares entre 5.500 municípios brasileiros. E tanto eu como o vovô estamos dispostos a juntar força para que sejam os 5.500 municípios que comemorem com feriado a data do líder Zumbi dos Palmares. Então vocês do Rio de Janeiro que conseguiram, com essa luta histórica, tornar essa data um feriado municipal, não podem, não devem deixar que isso volte, estadual volte. Pelo contrário, nós é que temos que nos juntar nos outros estados, nos outros municípios para fazer isso. Isso é uma regra, porque o país tem muitos feriados religiosos, tem muitos feriados para heróis de um tipo de gente, mas não tem feriados que respeitem 50% da população brasileira, 98 milhões de pessoas, 35 vezes uruguaios, 25 vezes ubedino, quase 20 vezes a população de Angola. Não estou falando de uma pessoa, e se fosse uma pessoa nós teríamos que lutar ainda. Bastaria que tivesse um de nós aqui em situação de injustiça, porque o que nós fazemos não é contra o Estado, o que nós fazemos é a favor da justiça, é por nossos direitos. É muito bom que o juiz do Maranhão, o mais pobre estado brasileiro, tenha dado essa liminar em caráter temporário. Vamos a partir do direito, vamos trabalhar a partir da ferramenta jurídica. É uma liminar temporária que cabe ao Ministério da Cultura, com os amigos da corte, inventado também aqui por Humberto Adame. Quem são os amigos da corte? Todas as organizações, todos nós, vamos nos juntar à Procuradoria-Geral, ao Ministério da Cultura e dizer que essa política de ação afirmativa é para valer. Foi muito bom que o juiz de um estado pobre, de um estado negro, tivesse acatado a solicitação de advogados não negros para dizer que isso é uma prática discriminatória. Mas cabe à Fundação Cultural Palmares, ao Ministério da Cultura, dar os dados. Quantos projetos são aprovados nesse país? Por estado. E desses projetos, quantos são de população negra? E dizer a esse juiz que ele precisa voltar para a escola de direito. Porque a igualdade não é tratar todos iguais, não. A igualdade é quando você trata diferentes pessoas com diferentes possibilidades de ser um cidadão. O Estado brasileiro é rápido em igualdade, incentivo à montadora, refinanciamento de fazendeiros, indenização a quem morreu num
período político, mas a reparação histórica aos africanos e os nossos descendentes, que somos nós, o Estado brasileiro se nega a ver isso. Essa ação nos permite mobilizar os produtores culturais de todo o país, da fotografia, do teatro, da dança, da música, e até aquele que individualmente se comporta diferente, se veste de forma diferente. Compreendamos isto. Há dois setores nesse país, que esse país não existe sem nós, no futebol e na cultura. E isso é um patrimônio, isso é algo civilizatório, e nós precisamos arredar força. A Fundação Cultural Palmares não pode fazer isso, é o Estado. Neste momento, tendo negro ou não, quem está lá representa o Estado brasileiro. Somos nós que temos, a partir de hoje, assinar a petição que está na internet desde ontem. Só tem 604 pessoas que assinaram, precisa de milhões de brasileiros. Hoje nós não somos milhões de brasileiros. Então eu vim aqui hoje dizer a vocês que ao ver Eric aqui, eu digo que nós ganhamos a luta contra a escravidão. Nós ganhamos a luta contra o racismo. E nem comemoramos ainda isso. O Estado brasileiro está dando resposta às nossas demandas, por ações afirmativas nas universidades, por ações afirmativas agora na cultura, na saúde, que precisamos ter essas ações afirmativas, no trabalho, na pós-graduação. A demanda é histórica, porque esse foi o país que praticou a escravidão de uma forma mais brutal no mundo ocidental. Isso deixa sequelas, deixa danos, e os danos são permanentes. Então as reparações, as políticas de ação afirmativa que nós queremos, tem que ser muito mais permanentes do que 10 anos, do que 20 anos, do que 30 anos, do que 50 anos. A minha geração subiu a Serra da Barriga a pé e em um jumento com manhilda lá. A minha geração fez as caminhadas contra a intolerância religiosa aqui, chamando de caminhada pela liberdade religiosa. A minha geração se assumiu nas universidades com contas do candomblé. Se formou em direito, em medicina, em engenharia, e alguns de nós aprendeu a falar a língua dos outros para, quando estiver traduzindo do inglês para o português, dizer, como a gente disse em 96, a Barack Obama e a Jesse Jackson, o que nós queríamos para o Brasil. Nós temos um projeto para esse país, nós criamos esse projeto. Por favor, eu ouço ele falar aqui, eu ouço a Micael falar aqui, e eu estamos falando aqui, nós estamos falando do projeto do Brasil que nós queremos, que difere desse que está aí colocado, que nós estamos começando a derrotá-lo, não porque derrota o governante tal, o governante Y, ou o partido A, ou o partido B. Os nossos quatro que estão no Estado brasileiro nos representam. E mais do que isso, precisam aprender a dialogar conosco do movimento negro, sem a tentativa de nos cooptar. Essa reunião tem que ser do movimento negro, tem que ser do movimento social. Todos que estão no Estado brasileiro hoje não são o Estado brasileiro, não são o Estado burguês, não são o Estado ocidental, não são o Estado católico, cristão, não. Pelo contrário, estão nesse lugar porque nós empoderamos, homens ou mulheres. E esse é o momento da crise do Estado brasileiro. Por quê? Porque as políticas novas ameaçam o estabelecimento. A legislação para a empregada doméstica, a legislação que dá direito às pessoas com orientação sexual diferente, e mais, a necessidade do Estado brasileiro nos dizer, literalmente, que não vai dar nenhum recurso para os produtores culturais brasileiros. Nós morremos nesse país. Neguinho do Samba, Germano, os mestres de samba aqui nesse estado, ou em qualquer lugar, que faz cultura a vida inteira e que não se aposenta e morre de dor e de desilusão. Aí depois vira fulano de tal, cartola, isso. Não, é na vida, é agora. E essa pequena legislação, uma jovem aqui falou de 4 milhões, um orçamento de R$1 trilhão. Não é nada comparado ao incentivo que esse Estado brasileiro dá às montadoras para vender carro. E nenhuma delas são montadoras nacionais. Dá àqueles agricultores que mais de 50 anos não pagam a dívida com os bancos oficiais. Nós estamos falando de o Estado brasileiro permitir que os recursos de todos sejam nossos. Só tem uma coisa na igualdade. Ou você faz a igualdade com recursos, com civilização, com capacidade de promover desenvolvimento, ou você fala dela. Os brasileiros adoram falar da igualdade. Usam, inclusive, para dizer que não pode ter civilização, porque ela é discriminatória. Mas, no geral, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Rio de Janeiro, quando algum brasileiro não negro, não indígena, não cigano, não homossexual, não mulher, ouve falar da igualdade, saca a arma. Porque o que mais mete medo desse país é qualquer política de igualdade que o beneficiário não tenha pele branca, não tenha vindo da Europa ou não seja parte das elites brasileiras. Portanto, parabéns, mas por favor, mantenha essa raiva, mantenha essa animação, mantenha essa energia, porque essa reunião de hoje aqui me dá orgulho vindo de tão longe
E eu vim aqui presenciar porque imaginei que vocês também estariam indignados. E essa indignação é que faz da política a transformação.